Quando a gente tem alguma ideia, alguma inspiração, existe uma etapa que ela é anterior a formação dessa ideia. Essa etapa eu vou chamar de filtragem, porque muitas vezes a gente recebe ou percebe uma inspiração, uma ideia, algo que está chamando a nossa atenção para a mudança, para a travessia, para a inspiração, e a gente vai por um caminho de muito acúmulo mental, sabe? Muito conteúdo. E a gente começa a criar cenários e possibilidades, ou então a gente começa a se enrolar, né, na multidão de formas, datas, e tudo isso vira algo muito mais duro do que necessariamente inspirado. Então, uma inspiração, algo que veio, quando vai direto para a forma ou direto para o conteúdo, perde-se algo no meio do caminho, fica enrijecido, né? Então, existe uma etapa que é uma etapa de filtragem, passar pelo coração. Passar pelo coração, nesse sentido, não é submeter às emoções. Não se trata de emoção versus razão. Isso é em outro nível. A gente está falando aqui de uma filtragem no nível da alma. É de pegar aquela inspiração e submeter a esse filtro gigantesco que a gente tem, chamado coração. E é nesse momento que a gente consegue identificar, muitas vezes, crenças que só se manifestariam quando você fosse colocar aquela ideia no papel e você não se daria conta dessas crenças, sabe? Se você for direto para a etapa da forma e do conteúdo, da preocupação, aquilo que era uma inspiração divina, ela vai direto para lá, ela pode ir muito carregada de crenças. Imagina como se fosse um cano, né? Em que quando você pega essa inspiração que ela vem pura, você vai trazendo por canais seus que estão carregados ali de não merecimento, ou de uma percepção equivocada sobre as coisas, ou por uma pressa muito violenta, ou por uma intenção por trás daquilo que não é a intenção alinhada com aquela ideia, com aquela inspiração. Talvez uma intenção equivocada que não seja o do puro, da pura entrega, do puro servir. Então, quando a gente passa por esse filtro, a gente submete ao nosso coração, a gente consegue identificar algumas crenças, a gente consegue ultrapassar e perceber as nossas sabotagens mesmo, sabe? E às vezes até a gente perceber que não era exatamente uma inspiração. É nessa filtragem que a gente percebe. Muitas vezes pode ser um eco de alguma outra coisa que não é tão relevante assim, né? Mas quando é uma inspiração de verdade, ela passa por esse filtro cada vez mais cristalina. E nesse momento de identificar crenças, padrões, você já faz um trabalho de base mesmo, interno, um trabalho de base. E como é que faz isso? Literalmente pegando essa ideia e direcionando para o coração. Dessa forma mesmo, sabe? Você pode até visualizar isso, sabe? Pegar aquela ideia e levar para o coração, levar para esse ponto que a gente tem, um ponto que ele é o fiel da balança, sabe? Ele é esse ponto de equilíbrio, esse ponto muito, muito, muito luminoso que a gente tem na gente, que vai fazer essa filtragem. É nessa intenção realmente, né? Então, perguntar ao coração não é perguntar as emoções, né? É passar por essa filtragem, pedir realmente ao plano superior, porque o mesmo plano superior que te concedeu aquela inspiração também vai te conceder o acesso àquilo que você precisa limpar, ressignificar, para que o que quer que flua por você já vá para a etapa das formas e para a etapa da concretização e de tudo mais, cada vez mais depurado e mais livre de crenças mesmo, né? Daquilo que não agregaria e que talvez até te tirasse do caminho daquela ideia, daquela inspiração. Então, trabalhar
esse grande filtro que a gente tem aqui. Isso vale para tudo na vida. Diante de uma travessia, filtrar pelo coração, perguntar quais são as crenças, ressignificar essas crenças, esses padrões e assim seguir da inspiração à concretização.